Nós queremos começar hoje uma série de mensagens no livro de Mateus, onde ele vai apresentar Jesus como rei, o seu reino que foi inaugurado. Queremos compreender o que significa ser discípulo de Jesus. O que significa fazer parte do reino de Deus? A palavra reino aparece cerca de 120 vezes nos evangelhos. E se nós entendermos aonde nós estamos inseridos na história, nós precisamos responder isso. E a mensagem de Mateus que ele vai nos apresentar é se nós recebemos essa mensagem, quem é Jesus e o seu reino, ou se nós rejeitamos. Eu alistei aqui algumas razões do porquê que nós devemos expor e pregar o livro de Mateus. Em primeiro lugar, porque pessoas querem um Jesus que não é aquele Jesus revelado nas Escrituras. Elas querem um Jesus coach, elas querem um Jesus como terapeuta, elas querem um Jesus apenas como salvador de suas vidas e não como senhor de suas vidas. Mas Mateus apresenta Jesus como rei, aquele que tem um total poder sobre nós. Nós vivemos uma crise de autoridade. As pessoas dizem muito, eu acho, e dizem pouco, está escrito. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assado. Mas fala um pouco, está escrito. Jesus ele tem autoridade sobre o pecado, o sofrimento, os demônios, a morte, a igreja e o futuro. Tudo pertence a Jesus. E nós veremos isso no livro de Mateus. Muitas pessoas afirmam, eu tenho Jesus, mas não têm as suas vidas transformadas. As pessoas querem paz, as pessoas querem bênçãos, as pessoas querem restauração, querem propósito, mas sem arrependimento, sem obediência, sem discipulado, sem renúncia. Nós vivemos uma fé emocional. Nós vivemos uma fé consumista, nós vivemos uma fé superficial. Uma outra razão é que o reino de Deus, ele avança, mesmo com oposição e rejeição. Nós veremos no decorrer do livro de Mateus, em vários momentos, muita rejeição a Jesus e sua mensagem, mas o reino de Deus avançando. E nós também temos uma missão a cumprir. A história não chegou ao fim e nós queremos entender o que significa ser discípulo de Jesus, que é levar esse evangelho a todas as pessoas até os confins da terra. Para nós entendermos o livro de Mateus, nós precisamos entender os evangelhos também. Os evangelhos, eu não sei se você já ouviu falar nos evangelhos sinóticos. O que significa isso, né? Os evangelhos sinóticos significa ver em conjunto. E essa expressão é usada para Mateus, Marcos, Lucas e João. Você que já leu a Bíblia, obviamente, leu os evangelhos, você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João têm muita semelhança. Mateus, Marcos e Lucas. Já João tem bastante coisas diferentes, né? Então, sinótico significa esses três primeiros aí, Mateus, Marcos e Lucas. E aí você tem uma comparação aqui dos quatro evangelhos. Em Mateus, Jesus ele é apresentado como rei, cada autor tinha um objetivo em mente ao escrever, Mateus desejando apresentar Jesus como rei, ele escreveu para os judeus, Marcos apresenta Jesus como servo, escrevendo aos romanos, Lucas, Jesus como homem, apresentando aos gregos, João como Deus, apresentando à igreja. Em termos de material exclusivo, Marcos é o que menos tem material exclusivo, apenas 7%, e essa é uma das teorias, que não é pelo menos aquela que eu sou mais inclinado a isso. Eu já acho que Mateus foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito. Alguns acham que Marcos foi o primeiro a escrever e Mateus e Lucas usaram Marcos como referência, por ele ter tão pouco material exclusivo. Já João, olha a porcentagem aqui de coisas que ele mesmo caminhou, né, com Jesus e foi apresentando ali, né? E algo muito importante, Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento, né? 53 citações do Antigo Testamento. Conforme eu mencionei, o autor do Evangelho de Mateus é Mateus, mas por que eu estou mencionando que o autor do Evangelho de Mateus é Mateus? Porque na carta você não encontra isso, né? Diferente nas cartas do apóstolo Paulo, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e ele começa a escrever. Nos evangelhos, nenhum deles começa dizendo quem é. Então existem algumas evidências internas no Evangelho de Mateus que apresenta ele como o autor. É o autor aqui dos Evangelhos que mais vai falar sobre dinheiro. E a profissão de Mateus qual que era?
Publicano, coletor de impostos, né? O autor também usa bastante essa expressão publicano e coletor de impostos, enquanto os outros não usam, né? E Mateus se refere a um jantar, no capítulo 9, ele fala que Jesus foi a um jantar. Já Lucas, quando vai escrever, ele fala um grande banquete. Olha a diferença, né? Então, Mateus aqui ele fala, Jesus só foi no jantar, e o outro autor lá em Lucas fala, Jesus foi numa festona grande lá, foi num grande banquete. Então, algumas evidências internas aqui que apresentam que Mateus foi o autor. Quando que foi escrito? Provavelmente antes da destruição do Templo de Jerusalém. Por isso que eu acho que ele foi um dos primeiros evangelhos a serem escritos, né? Porque quando Mateus cita lá o que Jesus disse no capítulo 24, Jesus está apresentando, olha, o que vocês estão vendo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Então o templo estava lá ainda. O templo não havia sido destruído. E conforme eu mencionei, ele escreve para quem? Para os judeus. E aí, por escrever aos judeus, ele apresenta muito o cumprimento do Antigo Testamento, ele mostra a ascendência de Jesus até Abraão, ele não se detém em explicações acerca dos costumes judaicos, ele só cita porque ele já sabe que a audiência vai entender o que ele está falando, né? Ele apresenta ênfase nas reivindicações messiânicas, mostrando que Jesus de fato estava afirmando que era Deus, e ele faz uma clara explicação da natureza de Jesus, então, como Messias, e ele apresenta esse reino que é a nós apresentado. Qual que é o propósito de Mateus escrever? Vamos ler juntos? Jesus é o rei prometido que inaugura o reino dos céus, exigindo de todos uma resposta: recebê-lo ou rejeitá-lo. É isso que Deus espera de nós ao compreendermos quem é Jesus. Ou a gente recebe Jesus como rei, como Senhor, como Messias, como ungido, e fazemos parte do seu reino, ou a gente rejeita. Não dá pra gente ficar em cima do muro. Conhece aquela velha história lá, né? O rapazinho em cima do muro, e aí alguém puxa de um lado, vem pra Deus, né? Vem pra cá, vem pro lado de Deus, vem pro lado de Deus, e o diabo do outro lado, sem fazer nada. Aí perguntaram pro diabo lá, né? Por que você não tá tentando puxar ele pro teu lado? Aí ele falou, porque o muro é meu. Se tá em cima do muro, se não tomar uma decisão, Jesus fala isso, quem comigo não ajunta, espalha, não tem um meio termo, né? Então a gente precisa tomar essa decisão. Algo muito interessante que apenas o Evangelho de Mateus usa a palavra igreja por 3 vezes. Os demais evangelhos não apresentam. E algo aqui muito legal. Abra sua Bíblia em Mateus. Algo muito legal. Marque aí, marque, tá bom? Vá no capítulo 7, versículo 28. Se você tiver com uma caneta, marque aí. Mateus 7, 28, diz o seguinte: quando Jesus acabou de dizer estas coisas. Mateus 7, 28, achou? Quando Jesus acabou de dizer estas coisas. Vá para Mateus capítulo 11, versículo 1. Depois que terminou de instruir seus discípulos, Jesus saiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia, da Galileia. Vá para Mateus capítulo 13, versículo 53. Mateus 13, 53. Tendo terminado de contar estas parábolas, vá para Mateus 19, versículo 1. 19, 1. Tendo acabado de dizer estas coisas. E mais um versículo aí, capítulo 26, versículo 1. Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos. Veja que Mateus ele apresenta uma mesma ideia aqui por 5 vezes no livro. Tendo Jesus acabado de dizer estas coisas. O que Mateus está mostrando? Que existem 5 grandes discursos de Jesus aqui no livro. Ele estruturou o livro em 5 grandes capítulos. E ele começa fazendo narrativa de eventos e aí termina falando os discursos de Jesus. Aí ele começa depois mais uma narrativa de eventos, de cenas, situações que aconteceram, apresenta mais um discurso de Jesus. E assim ele faz por 5 vezes, o autor. Então, veja que interessante, Mateus está escrevendo para quem? Para judeus.
Quando os judeus estavam lendo o Evangelho de Mateus e eles conseguem perceber que existem 5 grandes discursos, automaticamente eles vão lembrar do quê? Dos 5 livros de Moisés. E Mateus está querendo apresentar Jesus como o rei. Então o que ele estava querendo transmitir? Que Jesus é maior que Moisés. E ele está apresentando agora os evangelhos como uma nova Torá, né? Um novo escrito agora para o povo judeu. E aí ele faz essa apresentação, então, de Jesus como um novo Moisés, maior que Moisés, e ele faz isso narrativa mais o discurso. Aí ele fecha o primeiro bloco. Narrativa mais discurso, aí fecha um segundo bloco. E aí, então, nós podemos entender dessa forma aqui, né? Do capítulo 1 até o 7, você tem a narrativa, que a gente começa hoje, e aí o discurso aqui, ó, o Sermão do Monte. E aí depois ele apresenta mais as prerrogativas do rei, e ele vai fazer um discurso quando ele envia os discípulos. Depois ele vai apresentar a oposição ao rei, várias situações aqui. Aí ele apresenta um capítulo inteiro sobre as parábolas do reino. Depois ele apresenta mais uma narrativa onde Jesus vai se apresentando como rei, e aí ele traz um ensino sobre o reino de Deus, a formação dos discípulos. Depois do capítulo 19 ao 23, ele fala sobre as exigências do reino e a rejeição do rei, e aí ele apresenta aqueles capítulos escatológicos, o que vai acontecer lá no futuro, né? E aí ele faz um desfecho, né, sobre a paixão do rei e o poder do rei. Então Mateus ele organiza então o livro dessa forma, e é dessa forma que nós vamos caminhar aqui então. Nós vamos ter várias mensagens aqui. Quando a gente terminar, a gente faz uma pausa, depois a gente entra na segunda temporada de Mateus, e aí faz uma pausa. Depois a gente entra numa terceira temporada de Mateus e faz uma pausa. Então vai ser uma caminhada incrível aí, né? Com várias temporadas, onde nós queremos ver Mateus apresentando Jesus como rei. E aí quando a gente chega então no capítulo 1 de Mateus, né, apresentado aí algumas questões importantes para a gente entender esse evangelho, quando a gente chega no capítulo 1, nós aprenderemos aqui no versículo 1 até o 17, que Deus governou soberanamente a história para trazer Jesus, o rei prometido, cumprimento das alianças abraâmica e davídica, a fim de salvar seu povo e abençoar as nações. Vamos ler juntos? Deus governou soberanamente a história para trazer Jesus, o rei prometido, cumprimento das alianças abraâmica e davídica, a fim de salvar o seu povo e abençoar as nações. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós queremos compreender essas verdades tão incríveis. O Senhor como um Deus soberano sobre tudo o que acontece na nossa vida, conduzindo cada personagem, conduzindo cada situação, onde o Senhor trouxe o Messias, Jesus, a nós, e nós queremos te agradecer por isso, pelo Salvador que foi enviado, e nos salvou, perdoou os nossos pecados, e nos abençoou através de Cristo, e nós queremos, como seus discípulos, levar as boas novas, então, a todas as pessoas, começando em Iracemápolis e espalhando as boas novas ao redor do mundo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E aí ele começa, então, no versículo 1, falando o seguinte, vamos lá, Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui, irmãos, tem muitas coisas importantes aqui para a gente mencionar nesse pequeno versículo. Quando ele fala livro de genealogia, é uma mesma frase que quando traduziram o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, algumas porções. E alguns judeus traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. E a mesma expressão que aparece em Mateus aqui, registro da genealogia, aparece lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, quando Deus vai falar sobre a origem da criação. A mesma expressão vai aparecer no capítulo 5, versículo 1, quando fala a origem do primeiro Adão. Essa é a origem de Adão e dos seus descendentes. E agora a expressão aparece em Mateus de novo, onde fala acerca dessa nova criação. Então, se há uma criação lá no início, há uma criação da humanidade com o primeiro Adão, agora uma nova criação. Por meio de quem? De Jesus. Olha como faz sentido aquele texto de 2 Coríntios, quem está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criação. As coisas antigas passaram,
Agora nós somos pessoas novas. É isso que Mateus está apresentando. Agora tudo novo está acontecendo. E aí ele usa a expressão de Jesus Cristo. A palavra Jesus, lá no hebraico, vem de Jesua, que significa Josué. E o significado de Josué é o Senhor é salvação. Olha que interessante. Mateus está escrevendo e está falando que a genealogia de quem? Do Senhor, que é a salvação. E Jesus Cristo. A palavra Cristo significa o quê? Ungido. Messias. Aquele que é o prometido, aquele que é o libertador. E ele começa então apresentando esse Jesus e ele já fala, Mateus deixa muito claro aqui, ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. O filho de Davi é um termo messiânico aqui, mostrando que Jesus de fato é o Messias. E como quando ele cita filho de Abraão, significa que todas as bênçãos que foram prometidas para Abraão agora são disponíveis a nós por meio de quem? De Jesus Cristo. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família, a sua família pode ser abençoada por meio da fé em Cristo Jesus, porque Jesus é descendente de Abraão e Deus prometeu isso para Abraão. Jesus de Nazaré. Então Mateus escrevendo, falando, esse Jesus que vocês viram, vocês conversaram, vocês estiveram perto dele, esse é um judeu por excelência. Ele é um judeu porque ele é filho de Davi, ele é descendente de Abraão, ele tem o direito às promessas que Deus fez para Davi, ele tem direito às promessas que Deus fez para Abraão e Deus está cumprindo agora. Então Deus nos abençoa por meio de Jesus. E aí ele vai começar no versículo 2 até o 16, um monte de nome aqui. Vamos ler todos esses nomes aí? Vamos lá? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadad, Aminadad gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou quem? O rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que é o chamado Cristo. Muitas coisas interessantes aqui nessa genealogia também, irmãos. Primeira questão é, não sei se na sua versão, ela está um pouco separada aí, ó, do versículo 2 ao início do versículo 6. Está meio separado esse bloco aí? Do 6b até o 11, do 12 até o 16. Na NVI ele faz essa separação aqui nesses blocos. Mas a primeira observação que eu quero fazer é o primeiro nome que aparece no versículo 2. Jesus é filho de Abraão. E o que Deus fez para Abraão? Promessas. Então Deus fez promessas a Abraão e ele termina o primeiro bloco no versículo 6a, e Jessé gerou a Davi. Então, o que Mateus está apresentando aqui, ó, das promessas até o reino. Do reino, versículo 6, ele termina no versículo 11 falando do quê? Do exílio. Então, do reino até o povo ser levado para o exílio. Versículo 12, do exílio da Babilônia até a chegada em Cristo. A gente vai entender um pouquinho melhor por que Mateus fez isso. Mas aí um outro destaque que eu faço no primeiro bloco é o versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar.
aqui já tem uma primeira informação muito interessante. Porque, em geral, as mulheres não eram mencionadas em genealogia. E logo de cara, Mateus, escrevendo para quem? Para judeus, ele já colocou uma mulher já no início. Imagina você, judeu, lendo isso. Já ia dar uma rosnada já. Que história é essa? Por que tem uma mulher aqui? Mas não foi só uma? No versículo 5 ele fala de mais duas. Quais foram as duas que está no versículo 5? Raabe e Ruth. No versículo 6 ele fala de uma outra mulher e não dá o nome, mas ele fala de qual mulher aí? Ele só fala mulher de Urias. Quem que era a mulher de Urias? Betseba. E no versículo 16, mais uma mulher. Quem é? Maria. A atividade de Deus no plano da redenção não se limita aos homens. Deus usa mulheres. Deus levanta mulheres. Mulheres fortes, corajosas, tementes a Deus, que têm fé no Senhor. Mas algo muito interessante também, que todas essas mulheres, Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria, todas elas, as 5, envolvidas com algum escândalo sexual. Tamar foi a nora, né, que foi, devido aos fracassos de Judá, ela foi lá e encontra com seu sogro lá para que ele possa trazer a descendência. Raabe, como meretriz, como prostituta. Ruth é aquela que vai e se deita aos pés de Boaz, né? Ele está dormindo, ela vai lá, ó, preciso aí da descendência também. Betseba, aquela que Davi adulterou com ela. E Maria também, que estava envolvida no escândalo porque José quis cancelar o casamento, porque ela estava grávida antes do casamento. Olha que história é essa, nós não casamos, você está grávida? E aí ele queria cancelar o casamento. E algo interessante também, que ao menos 3 dessas 5 mulheres, elas tinham associações com gentios, um povo não judeu. Gente, olha Mateus aqui causando um alvoroço já na cabeça da judeusada já. Lendo aqui, os caras já iam ficar doidos. Mas as lições que Deus traz, Deus mostrando, Ele usando pessoas improváveis, pessoas que os homens não aceitam, pessoas que os homens rejeitam, que não escolhem, mas Deus vai lá, é você que eu quero. E você vai estar na genealogia de quem? De Jesus. E aí a gente chega no outro bloco lá, do versículo 6 até o versículo 11, aí um destaque que eu faço é no versículo 8. Ele fala, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Mateus diz que Jorão gerou Uzias, mas quando a gente olha lá em Crônicas, Mateus excluiu aqui Acasias, Joás e Amazias. Ele não citou esses 3. Ele faz uma omissão aqui. Por que é importante eu mencionar isso? Porque quando você vai lá para a genealogia em Lucas, né, tá diferente da genealogia de Mateus. Aí você pergunta assim, então tem erro na Bíblia? Não, porque a expressão aqui, ó, gerou, é a ideia de foi antepassado, foi um ancestral. Então, ele apenas omitiu, é como você pegasse o seu tataravô, né? E o tataravô gerou fulano, ele omite lá algumas gerações, mas é descendente da mesma forma, tá bom? Então, Mateus simplesmente ele pulou algumas gerações, diferente de Lucas. Ok? Isso não explica muito para nós ainda. O que explica mais, né? É que provável que Mateus está descrevendo uma linhagem real. Real. E Lucas vai descrever uma linhagem biológica. Ele está detido lá de quem foi pai de quem. Enquanto Mateus está preocupado assim, eu quero mostrar que Jesus é rei. Tá vendo, ó? Os que têm direito ao trono, é isso que Mateus quis fazer, ok? E aí a gente chega na outra parte aqui, no versículo 11 ainda, perdão. Ele fala assim, ó, e Josias gerou Jeconias. Esse é um nome que aparece nos 2 blocos, porque ele vai aparecer no versículo 12 também, ó. Jeconias gerou Salatiel. É impressionante que Mateus omitiu alguns nomes, e esse nome ele repetiu, né? Até o exílio, e depois do exílio. E esse nome aqui é muito interessante, porque Jeconias é o mesmo nome de Joaquim e é o mesmo nome de Conias. Onés, o que isso tudo tem a ver? Tá cansando a minha cabeça. Não estou conseguindo entender. É que quando você vai para Ageu e quando você lê Jeremias, é o mesmo personagem. Aí o que aconteceu?
Quando Deus fala lá com Jeconias, esse camarada aqui, esse Joaquim, ou Conias, quando Deus fala com ele, eles estavam desobedecendo a Deus. E Deus fala lá em Jeremias: tão certo como eu vivo, declara o Senhor, ainda que você, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar da minha mão direita, eu arrancaria de lá. Então, quando nós vemos esse personagem, Deus falando para ele assim, ó, você é descendente ao trono, mas você não está me obedecendo. E mesmo que você fosse o meu anel de selar, o meu compromisso, minha autoridade, meu poder aqui na terra, eu ia te arrancar da minha mão. E aí o povo é levado para o exílio. Quando o povo volta, vem esse camarada aqui no versículo 12. Salatiel gerou a quem? Zorobabel. Quando nós vimos lá em Ageu. E o que Deus fala para Zorobabel? Você é o meu anel de selar. Deus cumprindo aquilo que ele prometeu. Deus reavivendo a promessa, a aliança, mostrando que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, Ageu promete lá, né, no livro de Ageu, que o julgamento contra Joaquim vai terminar, porque Deus vai restaurar a sua aliança. E ele pega Zorobabel aqui e fala, através de você, você vai ser o meu anel de selar. E Zorobabel está na genealogia de Cristo. E aí, no último bloco, né, do versículo 12 até o 16, mais uma observação aqui. E Jacó gerou a José. Como é que Mateus fala aí? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Você viu que essas palavras foram escolhidas aqui por Mateus? Por que ele não colocou que Jesus é filho de José? Por que ele não colocou que José é pai de Jesus? Ele só colocou o quê? Que José era quem? Marido de Maria. O que Mateus está querendo mostrar? Que Jesus é o filho adotivo de José. Se José era o descendente de Davi, então por José ter adotado Jesus, ele tem direito ao trono como filho adotado. E Mateus toma o cuidado aqui de apresentar, então, essas palavras escolhidas com muito cuidado, para não dar a impressão que José era o pai natural, biológico de Jesus, mas como ele era esposo de Maria, ele era o pai legal, de sorte que o trono de Davi foi transmitido a ele. Então, Mateus ele está transmitindo aquilo que eu mencionei, a linhagem real. Tá bom? A genealogia de Jesus como aquele que é prometido. E aí, por fim, no versículo 17, nós lemos o quê? Assim, ao todo, houve o quê? 14 gerações. De Abraão a Davi, olha como ele divide, ó, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Lembra que eu mencionei para os irmãos, se os irmãos conseguiam ver na Bíblia esses blocos aí? Porque Mateus ele fez justamente isso. Ele dividiu em 14 gerações e 14 gerações. Ele organizou. É muito impressionante isso. Os autores eles estavam plenamente na sua faculdade mental quando eles estavam escrevendo, supervisionados pelo Espírito, a palavra do Senhor, e todos os detalhes são importantes. E esse arranjo aqui de 3 blocos de 14 gerações é uma simetria perfeita aqui. E aí tá ligando Jesus ao número 14. Aí você fala, nossa, mas o que tem a ver isso? Porque as letras no hebraico, eu não sei se você sabia isso, as letras no hebraico, elas são números também. Certo? São números. E o nome Davi, somado às letras do nome Davi, adivinha que dá quanto? 14. Mateus escrevendo então essas 14 gerações de Davi, que é o número 14, dividido então tudo desta forma. Então Mateus está selecionando aqui membros suficientes para mostrar esses 14 nomes, e Mateus aqui usa esse recurso para ressaltar que Davi era o ancestral mais importante de Jesus, o rei israelita, que também aparece como o 14º na genealogia. Deus, lembra que a gente viu aqui? Deus governou soberanamente a história. Soberanamente. Deus é um Deus que toma conta de tudo o que acontece na minha vida e na sua vida. Que lições, irmãos, que a gente aprende disso? Que nós, primeiramente, nós temos a dificuldade, nós temos a tendência, às vezes, de duvidar da fidelidade de Deus. Será que Deus, de fato, é fiel? Será que Ele
está comigo diante desses dias de fracasso, de dor, de silêncio, de espera, de caos? Será que de fato Deus está governando a minha vida? Será que Ele está governando a minha família? Será que de fato Ele está governando a nação que eu estou? Nós temos dificuldade de acreditar que Deus pode agir através de pessoas improváveis. Pessoas frágeis, limitadas, pecadoras igual eu e você. Davi, um cara que adulterou. Davi, um cara que mandou matar o marido de Betseba. Mulheres aqui, né, como Raabe, meretriz, que estão na genealogia de Jesus. Abraão, o pai da fé, mas um homem que mentiu também. Então Deus está soberanamente cuidando de todas as coisas e às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não vai dar para sair coisa boa daqui. Porque olha quem eu sou, olha as dificuldades que eu tenho. Em Adão, a humanidade ela caiu, ela precisava de um descendente, ela precisava de um prometido que iria libertar a humanidade das consequências caídas. Quando a gente fala, né, a gente já mencionou isso várias vezes, às vezes alguém está lamentando, alguém está triste, alguém está chorando demais, e a pessoa fala assim, eu não consigo entender por que a minha vida está assim. É mais ou menos como a gente falasse, bem-vindo ao mundo caído, mundo de pecado. E as coisas, antes de melhorarem, vai acontecer o quê? Elas vão piorar. Esse mundo aqui, ó, está sendo preparado para Satanás, para o anticristo. As coisas vão ficar difíceis. A gente tem momentos, uns lampejos bons, mas as coisas estão piorando. Então, em Adão, a humanidade caiu, precisava de um descendente que esmagasse a cabeça da serpente. Com Abraão, Deus prometeu, vai vir o descendente. Com Davi, Deus prometeu um reino eterno. No exílio, agora nós estamos no exílio. E as promessas, Senhor? Agora acabou tudo? A gente vai ver na escola bíblica o Salmo 89, Deus acabou tudo, a promessa não se cumpriu? Deus traz de volta. Deus chega para Zorobabel e fala, você é o meu anel de selar. Os profetas anunciaram, virá um renovo, virá um servo, virá um Messias. Jesus então é esse último Adão, é o descendente de Abraão, é o filho de Davi, é o verdadeiro rei, é o Messias prometido, ele está inaugurando um novo reino. Então vale a pena a gente seguir a Jesus, vale a pena a gente entregar a nossa vida e confiar nele. E não duvidar, não questionar. Às vezes a gente pode falar, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio, eu te sigo e eu quero te amar. Algumas lições para nós aprendermos aqui. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas improváveis. A gente leu vários nomes, não lemos? Destaquei alguns. E os outros? Quem foram os outros? Quem foram os outros? Pessoas que viveram, foram líderes, mas pessoas desconhecidas. Pecadores, sim, como eu e você, mas que Deus colocou na genealogia de Jesus. O que nós aprendemos com isso? Que o seu passado não impede o agir de Deus. Deus colocou pecadores na genealogia de Jesus. Pessoas falhas. O principal legado que você vai deixar aqui nesse mundo para as pessoas é que se você vai amar a Jesus ou não. Esse é o principal legado. Não se preocupe em deixar dinheiro no banco, um carro, uma casa paga, não se preocupe com isso. Se preocupe em deixar um legado de as pessoas quando lembrarem de você, falar assim, ó, fulano amou a Jesus, serviu a Jesus. Esse é o maior legado do meu pai. Esse é o maior legado da minha mãe, do meu avô. Nosso homem piedoso, que honrou a Deus. Deixa esse legado de viver sujeito ao rei, envolvido no reino de Deus. Em segundo lugar, confie na soberania de Deus, mesmo quando a vida parecer confusa. Vamos ler juntos? Confie na soberania de Deus, mesmo quando a vida parecer confusa. Israel foi para onde? Para o exílio. Pecados, reis maus, crises, silêncio. Deus não falou nada. Deus fala, Senhor, eu estou precisando ouvir a sua voz, Senhor. Eu estou desesperado. E muitas vezes Deus fica em silêncio. E nós temos dificuldade com silêncio, não temos? Nós estamos na era da tecnologia. A gente quer tudo rápido, instantâneo. Eu quero. E com Deus? Deus é diferente. Eu gosto muito de usar aquele exemplo
que a gente gosta da vida como se fosse um jet ski. Subir em cima do jet ski, em cima do mar e andar em alta velocidade, sentir o vento batendo, a água batendo, uhul, tô ao máximo. É legal a velocidade, não é? Mas você trocaria a velocidade do jet ski por um mergulho nas profundezas do mar e conhecer aquilo que não é conhecido? Ver aquilo que não é facilmente visto? Tocar, trazer uma amostra do fundo do mar. Eu tive lá, é maravilhoso. Ver um bichinho lá no fundo do mar que está brilhando na imensa escuridão. É muito melhor, não é? A gente trocaria 10, 20, 30 voltinhas de jet ski por um mergulho que fosse mudar a nossa vida. O mundo quer que você tenha velocidade. Deus quer que você tenha profundidade. Se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Mateus 1 nos ensina que Deus trabalha ao longo do tempo. Não queira as coisas imediatamente. Eu quero agora, quero agora, quero agora. Calma. Talvez não vai ser contigo, talvez vai ser com seu filho. Talvez não vai ser com seu filho, talvez vai ser com seu neto. Confie na soberania de Deus, mesmo quando a vida parecer confusa. Deus cumpre aquilo que Ele falou. Deus é fiel. E por fim, Jesus é o Cristo, o Rei prometido. Aquele que foi prometido lá atrás, Deus cumpriu. E a pergunta que Mateus oferece aqui para nós ao decorrer do livro: Jesus é o Rei prometido. Você vai receber Ele ou vai rejeitar a Ele? Se Deus foi fiel durante milhares de anos para trazer o Messias, Ele também vai ser fiel na minha geração, na sua geração. Na nossa casa, na nossa vida, Ele vai prometer tudo aquilo que Ele já prometeu para nós. Ele vai cumprir. O apóstolo Paulo, ele fala numa carta, ele fala acerca dessa convicção que ele tem, que Deus é fiel para guardar aquilo que Ele confiou a Deus. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar aquilo que eu lhe confiei. Irmãos, confie no Senhor, mesmo quando a vida parecer confusa. Entregue a sua vida a Jesus, caminhe com Ele, não se arrependa disso, mesmo quando estiver passando pelos vales. E a partir dessa caminhada em Mateus, Senhor, eu quero ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Quero te seguir não apenas no domingo, quero te seguir na segunda, amém? Terça-feira, amém? Quarta-feira, quinta, sexta, sábado, todos os dias da nossa vida. Não sei qual o dia mais difícil para você, qual o momento mais difícil para você, mas fale: Senhor, nesse momento lá no meu emprego, ou esse momento na minha casa, ou esse momento aqui em determinado lugar, eu quero te seguir. Siga Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é fiel e vai cumprir tudo que o Senhor prometeu. Obrigado porque o Senhor age soberanamente em gerações, na história. Nada acontece fora do propósito e da vontade do Senhor. Muito obrigado porque Jesus veio, Ele é o Rei, Ele inaugura o seu reino e que nós possamos fazer parte do seu reino, viver para Ti a cada dia mais. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos apenas pessoas que têm uma fé emocional, uma fé superficial, uma fé de velocidade apenas, mas que nós tenhamos uma fé de profundidade, de relacionamento, de transformação, de arrependimento, de confissão, de obediência, de regeneração. Pai, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a viver para a glória e louvor do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. E antes de nós louvarmos ao Senhor, eu gostaria que você compartilhasse com a pessoa do lado de tudo aquilo que nós falamos de Mateus aqui, né? Da introdução dele nesses primeiros versículos, o que mais chamou a sua atenção e o que você vai levar embora. Você vai guardar isso e vai, quando você lembrar de Mateus, você vai lembrar disso. É isso aí que está pulsando aí no seu coração, tá bom? Compartilhe aí com a pessoa do lado o que mais chamou a sua atenção, que você vai levar e tentar colocar em prática, tá bom? Faça isso.